Olá, muito boa noite, cidadania, chegando até você e desejamos de novo um Feliz Natal. Esperamos que o seu Natal tenha sido muito alegre, em confraternização com a família, com muito carinho, com muita alegria, como são os natais, afinal de contas. E um álbum muito bonito também, lindo mesmo, ilustrado com reflexões de artistas, intelectuais e personalidades sobre o nosso país. Hoje nós vamos conhecer como foi concebido este trabalho aqui, ó, Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro. E conhecendo este livro, nós vamos conhecer, é claro, os seus idealizadores, os seus realizadores, os realizadores deste projeto, que são o jornalista, o escritor, Rafael Guimarães, que também é diretor da Libretos e é também diretora da Libretos, responsável pelo projeto gráfico, a diretora gráfica Clô Barcelos. Boa noite, bem-vindos. Feliz Natal. Feliz Natal. Agora, falando deste livro, que foi lançado agora, em 2013, né, como é que foi concebido? Por quê? Por que juntar fotografias, textos de pessoas variadas? Em primeiro lugar, né, a Libretos representa, né, que é a nossa editora, representa para nós uma forma, né, de expressar a nossa visão de mundo, a nossa visão de cultura e a nossa visão de Brasil, né? Então, esse livro, na verdade, é uma contribuição, né, para essa grande reflexão que está se fazendo, né, sobre o Brasil, num momento muito especial. Né? Essa foto é do Valdemir Cunha, super fotógrafo, que até esteve conosco no lançamento em Porto Alegre. Então é uma contribuição nossa para esse debate. O Brasil assim está melhorando seus níveis de justiça social, reduzindo as desigualdades, né? Mas o que falta, né, para o Brasil realmente cumprir, né, o seu destino de ser um país como a gente quer? Então esse é o sentido, né, desse livro, assim que a gente concebeu, e chamamos pessoas que a gente considera muito, pessoas que trabalham, né, com o povo brasileiro, que acompanham todo esse processo que basicamente tem como motor, não é, o brasileiro recuperando a sua autoestima, o brasileiro superando suas dificuldades e vendo, né, possibilidades a partir de programas sociais muito consistentes. Esse brasileiro vai à luta e vai conquistando vida melhor. E essas pessoas todas, elas têm esse olhar, né, sobre o povo brasileiro, elas trabalham, né, com o povo brasileiro. Então a gente chamou-as e elas fizeram textos maravilhosos, com muito conteúdo e com muita diversidade entre si, que compõem um painel muito rico, muito amplo e muito consistente, né, sobre o Brasil de hoje, o Brasil do século XXI. Enquanto tu estás falando, nas tuas palavras, a gente está mostrando fotos. Exatamente. E eu queria assim, perguntar para a Clô, como é que foram escolhidas as pessoas? Vocês dois discutiram, já tinham consenso? Porque são pessoas marcantes e muito diferentes entre si. O que eu podia falar desse livro é que ele é um livro de acervo, né? Quer dizer, como que está o Brasil hoje? Qual é a obra que vocês conhecem que possa dizer como está realmente o Brasil hoje, sentimentalmente, emocionalmente, porque esse livro ele não é um livro técnico, é um livro de emoção, um livro de afetividade com o Brasil e mostra um Brasil que ninguém conhece no sentido assim de que todas as pessoas conhecem o seu Brasil, né? Então a gente tem Porto Alegre, a gente tem enfim, o Rio Grande do Sul. E esse Brasil é, como já disse um amigo nosso, é um Brasil que é visto pelo olhar do Pampa, porque nós aqui organizamos o livro daqui, né? Mas o Brasil é muito maior, não é? Apesar de que a gente sabe que a terra é azul, que o Pampa é azul, mas ele tem uma visão de mundo. Eu acho que cada um tinha que ter isso, ou dar de presente um Brasil que não conhece para os seus familiares, e porque os textos também são muito ricos e diferentes, como tu falou, né? Exato. Tem um texto do Emicida, exato, né? Estava lendo o texto do Emicida antes de começar o programa. O texto do Emicida, ele diz que ele teve aula de geografia com os irracionais, né? Com os racionais. E a Ellen Oléria escreve com X, para tirar o gênero, né? Então, o Fernando Anitelli fala da produção de fotos música, e textos, a gente tá... fala da produção de música em 1900
enfim, há 10 anos atrás e agora. Como que as pessoas faziam para gerar os seus CDs e a sua produção musical, quer dizer... então agora o brasileiro pode contar a sua história, né, a micro-história, e antes era meio complicado, isso para o povo em geral. Né? E uma coisa que tem se falado muito, né, essa coisa da tal da síndrome do vira-lata que se deixou, e de pessoas que estão conquistando o seu espaço, que estão sendo ali, estão sendo protagonistas na sua área. Né, que o Rafael... esse complexo de vira-lata, né, que foi formulado pelo Nelson Rodrigues, né, isso. Na verdade é um complexo que foi introjetado, né, no Brasil, né, pelos colonizadores brancos, né, que tanto investiram contra os índios como escravizaram os negros, né, e para manter o povo, né, numa situação forçadamente pacificada, criaram esse complexo. Só que a gente vê isso aí acaba passando para as pessoas que o brasileiro é preguiçoso, que o brasileiro, né, é indolente, né, quando a gente vê o contrário, a gente vê o brasileiro é um guerreiro que passou por muita coisa ao longo desses 5 séculos de história e está aí hoje, né? Até quando a questão foi colocada, a questão do Bolsa Família, um projeto que dá uma renda e uma possibilidade das pessoas superarem uma situação de miséria absoluta, se criou, fruto desse complexo de vira-lata, de que as pessoas iriam se acomodar, ia criar uma legião de pessoas, né, acomodadas, né, aquele valorzinho que recebiam, né? Quando o contrário, né? Tá provado hoje que essa receita do Bolsa Família é apenas um primeiro impulso, porque as pessoas, em primeiro lugar, se sintam vistas, né? E a partir desse pequeno valor que recebe, vão à luta, fazem cursos, melhoram suas casas, melhoram sua vida e basicamente que o livro perpassa todo o livro, é a construção de um mundo melhor para os seus filhos, né? Nós temos no livro, por exemplo, 5 casos de mulheres de várias regiões do Brasil que superaram a situação de pobreza absoluta e hoje se vê que elas que são representativas, né, de um universo de milhões de pessoas e que os filhos dela vão ter uma vida muito melhor do que elas tiveram. Isso é importante quando a gente fala nesses cases dessas mulheres, porque a gente não conhece o Brasil, sabe? Sinceramente, eu continuo insistindo nessa tecla, porque quando a gente olha umas fotos dessas e vê, por exemplo, uma pessoa na Rocinha, né? Na comunidade da Rocinha, que tinha uma certa dificuldade em sobreviver e tal, e quando ela consegue dar um passo pequeno, né, para nós pequeno, mas para ela muito grande, aparecem aí todas as características criativas do brasileiro. Quando ele consegue superar o conceito de pobreza, como é que chama? Intangível, porque isso eu aprendi nesse livro, né? Existe um conceito no brasileiro de que apesar de que ele possa fazer todas as compras parecidas com os seus patrões, por exemplo, a nossa empregada, por exemplo, pode comprar o perfume que a patroa usa. Com a redução da desigualdade, né? Que isso é uma coisa que se gosta muito de se falar dos outros países, onde se pode ir no mesmo restaurante, agora que tu vai falar que a empregada, que qualquer outra pessoa de outra função que usa o mesmo metrô, que usa... Quem sabe a gente também está chegando nisso, quem sabe a gente também pode reduzir exatamente. E olhar mais horizontalmente. E aí esse livro fala exatamente do que falta, do que é da autoestima do brasileiro, que já pode consumir, mas não se considera uma pessoa que tenha direitos, porque não está acostumado porque em essa séculos, pessoa olhar horizontalmente para qualquer outras pessoas e não para cima, né? Como muitas vezes a gente meio que se acostumou. Então é um livro que emociona realmente. E os depoimentos das pessoas que escrevem nesse livro são sinceros. Até o nosso presidente Lula, que mandou o texto pela Fundação Lula, ele escreve informalmente, dizendo assim que qual opção, né, que eles iam ter como um programa social que convencesse o brasileiro de que ele mesmo pode. Né? São 16 pessoas que escrevem e os fotógrafos fotografam, né? Tem, por exemplo, a gente está homenageando 3 artistas no livro, que são pessoas que têm seu trabalho também vinculado muito com
com desejo de um Brasil melhor. Cândido Portinari, talvez o maior Passei há pintor pouco brasileiro, tempo aqui, né? que a gente estava falando de povo, que De isso vai todos estar os ótimo. tempos, né? Conseguimos, através do contato do professor, o filho dele, o professor Portinari, que é o curador da sua obra. O Portinari é o cara que desenhou o trabalhador brasileiro durante toda a vida dele, né? E ele tinha um enorme desejo de ver um Brasil desenvolvido. E o depoimento do filho dele, João Cândido Portinari, que é um professor que cuida do seu acervo, diz: olha, o Brasil está chegando aonde meu pai sempre sonhou e gostaria que chegasse. Temos o Ciron Franco, que é um artista, né, abstrato, digamos assim, mas que tem também uma enorme vinculação com o povo brasileiro no seu trabalho. E J. Borges, que é um xilogravurista pernambucano, né, que é considerado um dos melhores do mundo pelo Ariano Suassuna, né? Que eu guardei um outro. Esse é o J. Tá... Borges, quer dizer, que retrata como ninguém, né, com o seu trabalho quase, né, colorido, quase um traço assim quase exato. Figurativo, né, e que estamos também homenageando J. Borges. Ele teve um prazer enorme também fazer parte do livro. 3 fotógrafos: Valdemir Cunha, né, Marcelo Cúria, que é gaúcho, nosso conterrâneo, e Edu Simões, o super fotógrafo, né, que esses 3 assim garantem uma qualidade gráfica, uma qualidade de imagens para o livro que até a gente, né? Como é que foi assim essa concepção, né, de conversar com essas pessoas e sintonizar? Porque tem que sintonizar, né, em ideias, nas palavras. Emocionou vocês? Trouxe surpresas? Olha, eu quero só registrar, assim, que quando chegavam as fotos, por exemplo, do primeiro case, que é da Dona Ivanilda. Dona Ivanilda, exato. Essa? Não. Do primeiro case colorido, nós nos emocionamos em bloco, né, em grupo. Eu achei ela aqui. Porque as imagens que ela traz são de uma senhora que luta pelo dia a dia, né? E que pode trazer lição só de ver ela entrar na mata com aquele facão. Essa aqui, eu estava procurando. Olha onde ela mora, quer dizer... Por isso que eu continuo insistindo que o Brasil... Que a gente não conhece o Brasil. Porque essa senhora, por exemplo, ela desmatava, né? Ela desmatava. A opção dela de sobrevivência era trabalhar no desmatamento, há 10 anos atrás, né? E aí ela com uma série de conceitos, de programas sociais e de conhecimento, de visitas, de técnicos, etc. Então agora o que ela faz? Ela planta, né, na mata, ela colhe a cultura do açaí, né? E traz toda, e ela é líder na comunidade, então ela tem a Bolsa Verde, então ela faz tudo pelo país, que torna isso o Brasil muito melhor. Fazendo pela sua aldeia e fazendo donas Ivanildas, líderes de suas comunidades. É um livro para a gente realmente olhar, curtir, deixar na sala, né? Não, e bacana, assim, a gente está falando assim do Bolsa Família, né? Que é um programa realmente que transformou o Brasil, mas quando a gente entrou em contato com as pessoas, né? Nós demos a mais ampla liberdade para as pessoas dissessem o que quisessem. Sobre o país. Sabe? E com compromisso quer dizer, não é um livro oficial, é um livro que tem patrocínio, né, da Caixa Federal, mas não é um livro oficial ou governamental. Ele é um livro, né, feito pela nossa editora, com um projeto que apresentamos ao patrocinador, mas que desde o início foi tratado como um livro honesto, um livro que dá para todo mundo a possibilidade de escrever o que quisesse numa pauta geral, que é o Brasil do século XXI. E mostra um Brasil que muitos brasileiros não conhecem. Mostra, né? E tanto que ele termina, o último... Vamos falar das pessoas, né? Milton Atum. Posso te pedir uma coisa? Vamos falar daqui a pouquinho dessas pessoas? Vamos. Vamos falar daqui a pouquinho, a gente continua assim na nossa rotina aqui do trabalho, porque a Mariana Bayerle está aqui aguardando a gente, ela vem com as suas dicas. Muito boa noite, Feliz Lena. Natal. Um Feliz Natal. Já estou curiosa com a obra. Com certeza eu vou procurar depois. Com certeza levar para casa. Com certeza. Mas essa semana do Natal vai começar um movimento nas lojas em função da troca dos presentes. A maioria das pessoas aproveita aí, né, esse período logo quando passa o Natal e vai aí atrás de lojas para realizar a troca. O Procon, ele traz algumas dicas, tanto para o lojista quanto para os clientes na hora de realizar essa troca. No primeiro momento é importante lembrar que as lojas elas não
não são obrigadas a realizar a troca em função de motivo por gosto, a pessoa comprou aquele presente, não gostou, ou também por tamanho. Mas a maioria das lojas acaba optando por realmente realizar a troca em função do respeito aí aos clientes, principalmente no final de ano, quando a gente compra muitos presentes, muitas roupas, sapatos para dar de presente. E é comum, né, que o produto possa ter a necessidade de ser trocado. Então, no primeiro momento, é observar essa questão da troca, a pessoa volta à loja, é importante verificar aí quais são as condições para essa troca. O prazo, quanto tempo a pessoa tem para realizar a troca, as condições, se a roupa precisa estar com uma etiqueta, com a embalagem conforme foi recebida, como é que pode ser realizada essa troca, voltar à loja aí ainda no prazo indicado. Caso a pessoa tenha comprado o produto em brechós, muitas pessoas aproveitam para economizar um pouco e comprar em um brechó, aproveitando aí descontos. A gente sabe que as roupas em brechós podem apresentar alguns defeitos, mas é importante que quando você realizar essa compra, já peça na nota fiscal a indicação de quais foram os defeitos apresentados naquela peça, para caso depois você precise trocá-la por ter identificado algum outro problema que não foi indicado, que você não percebeu quando comprou. Então isso tudo tem que estar documentado por escrito e aí fica mais fácil caso apareça algum problema diferente, depois você pode voltar lá e trocar. As compras pela internet estão sendo muito procuradas, principalmente no final de ano, as pessoas correm, às vezes não tem tempo de ir até a loja física, compram pela internet porque acaba sendo mais fácil. A pessoa tem até 7 dias úteis para se arrepender da compra e solicitar o seu dinheiro de volta sem nenhum custo. Caso o produto já tenha chegado aí à sua casa, você pode devolver ele sem custos também com o transporte. Então, 7 dias úteis. É importante a gente ficar atento nessa fase aí que existem regras, né, para devolução dos produtos. E o importante é todo mundo ficar satisfeito com os seus presentes de Natal. Então, por hoje era isso, Helena. Eu volto. Bacana. Comprou um livro, não precisa trocar, né? É verdade. É sempre uma boa dica. Uma boa dica de um obra. livro, a gente está conversando agora. A gente faz um breve intervalo e já voltamos. Hoje nós estamos mostrando, através de um livro, um Brasil que muita gente não conhece. Os Filhos deste Solo, Olhares sobre o Povo Brasileiro. E estão conosco os idealizadores, realizadores deste projeto, o jornalista e escritor Rafael Guimarães e a editora gráfica, que é responsável pelo projeto gráfico do livro, a Clô Barcelos. Rafa, a gente falava no Notu, né? Queria tocar assim, as pessoas que participam. São 16 autores organizados por ti, mas 16, né? São 16, por aí. Não, é importante falar, não é, para as pessoas se darem conta, né, da ambição nossa e do que a gente conseguiu fazer, né? Por exemplo, por ordem, né? Ana Fonseca é uma cientista social. Aqui tem, né, aparece todos eles, vamos colocar aqui assim, ó. Que fala, né, da sua infância no Ceará e a mudança completa do que era, né, no Nordeste brasileiro para agora. É um texto muito bonito, muito cheio de reminiscências da infância. Ellen Oléria, vencedor do Voice Brasil, né? Mas ela não é apenas uma bela voz, ela é uma pessoa que tem enorme conteúdo, compositora e uma batalhadora. O texto dela é muito moderno, é quase um liquidificador de ideias contemporâneas do Brasil. Emicida, todo mundo conhece, né? Super jovem artista do hip hop brasileiro que faz um texto sobre a tecnologia preta, ou seja, a possibilidade dos negros, né, primeiro através do samba e depois do hip hop, contarem a sua história, que até pouco tempo atrás era negada. É um texto muito rico, que fala do compromisso dele como artista popular com um país melhor, né. José Paz de Lírio, Lirinha, poeta e compositor pernambucano, né, que fez um texto muito bonito chamado O Desmonte da Retirada, quer dizer, antes os retirantes vinham do Nordeste para São Paulo, hoje não precisa mais.
Então é um texto muito bacana, muito poético, muito lindo, né? Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente Lula, que fala do Bolsa Família, como foi concebido, e essa coisa assim, né, de dar dinheiro para as pessoas para elas fazerem o que elas quisessem, e não apenas dar cesta básica, e para as pessoas com a sua sabedoria, com a sua história de vida, escolherem o que elas querem comprar. E foi isso que fortaleceu o mercado interno e acabou levando o Brasil para um outro patamar de desenvolvimento. Milton Aton, escritor amazonense, 3 vezes premiado com o Prêmio Jabuti, fala em seu texto sobre educação, sobre a presença de 2 grandes escritores, né, Euclides da Cunha e o Graciliano Ramos, como paradigmas, né, da cultura brasileira e da educação brasileira, né? Depois, Viviane Mosé também fala de educação, uma filósofa e poeta. Peraí que eu estava procurando agora a imagem que a gente olhou aqui Viviane. Da Viviane mais para o fim, né? Mais para o final, ele está todo em ordem alfabética. Fernanda Nitelli, que faz parte do Teatro Mágico que teve aqui em Porto Alegre, né? É um grupo de teatro e música. O Fernando fala das novas possibilidades para os jovens artistas também mostrarem o seu trabalho. E terminamos, né, com Valquíria Leão Rego, que é uma super pesquisadora, cientista social, que trabalha muito com as mulheres, que fez um livro entrevistando mulheres do Bolsa Família, né, com histórias muito candentes. E a história que ela escolhe para contar no nosso livro é a história de uma moça, né, analfabeta, com 2 filhos pequenos, que recebe Bolsa Família, mas que coloca a situação de uma incerteza, né? Essa moça ainda está numa situação de incerteza, ela melhorou muito de vida em relação à vida anterior, porém Falasse a pouco da Viviane Mosé, eu vou mostrando com um pouquinho de atraso aqui, mas essa questão da educação, né? Essa é uma foto, depois a Chloe vai falar das fotografias, isso é Brasil, gente, não é a Arábia, não é o deserto. Então são essas pessoas que, algumas que eu falei, que dão todo esse conteúdo, né, para o nosso livro, que nos deixaram muito satisfeitos. Chloe, a parte gráfica linda. Agora eu vou começar aqui com o Jorge Maltner. Pequeno. Jorge Maltner, não falei. Jorge Maltner trabalha a questão da amálgama, quer dizer, o povo brasileiro ele não é apenas multidiversificado do ponto de vista étnico e cultural, quer dizer que não é apenas estar representado todas as etnias e todas as culturas. Essas culturas e etnias se fundem numa amálgama e criam novas culturas, uma cultura unificada com vários elementos, mas que não são estanques. A cultura brasileira ele sustenta que ela se amalgama. Não, é que eu queria mostrar o Jorge Maltner e a sua amálgama aqui, por isso que eu puxei ali para se mostrar ali toda para mostrar todo o projeto, não só a foto. Mas foi legal porque eu estava passando batido. Na verdade, as fotos elas dialogam com o texto. E a edição gráfica procurou assim usar exatamente o tema que estava sendo tratado. No caso do Jorge Maltner agora, impossível, não sei se vocês conseguem ver, mas tá mostrando ali, ó. Aqui é uma senhora negra de olhos claros e tem todo tipo de religião aqui nessa foto. Então é isso que o Rafael falou, quer dizer, no Brasil as coisas não sobrevivem, não coexistem estanques, né? Elas se juntam e formam outras coisas. E conviver com essa diversidade que é a nossa cultura, missão, a nossa tarefa. É uma cultura muito rica. E toda a arte gráfica, a gente resolveu valorizar bastante as fotos do Valdemir Cunha, porque o Valdemir ele tem um trabalho sobre o Brasil distante, exatamente. Aquelas fotos que vocês viram nas dunas, aquilo ali, mais os índios, mais esse aí eu acho que é Maranhão, enfim, são povos e vivências que a gente não está acostumado a conhecer e a reconhecer como nós mesmos, né? E são fotos do Brasil de hoje, né? Não são fotos não são antigas, são contemporâneas. O livro é fácil de ser encontrado? Tá nas boas casas do ramo. Só dá uma procuradinha, se não encontrarem, reclamem, porque nós já estamos numa situação em que o povo deve exercer o seu direito, né? Claro. E se as livrarias existem, elas devem ter os melhores produtos. E nós, agora ele está muito bem. Ser modesto, a gente acha que esse é um dos melhores produtos. Nas escolas, esse livro está fazendo muito sucesso, porque tem a linguagem do ensino médio, né?
e do jovem adulto, do EJA também. Está fazendo muito sucesso junto aos diretores de escola, bibliotecários. E ele tem versão em espanhol e inglês, né? Inglês, Quer dizer, Exatamente. É um E Brasil novo, né? é um Brasil Rafa? novo. Um Muitas Brasil pessoas estão atual. comprando para dar de presente para amigos Qual seus das no autoras exterior, que né? pediu para que fosse escrito que ela tem um linguajar? Ellen uma maneira- Oléria. É. Ellen Oléria. Ela escreve sem taxas altas, sem parágrafos, com X no lugar do Aqui- gênero. Aqui é só letra, mas está mostrando A as três juventude línguas. É um vai- livro que está Ah, em... A Nós tivemos juventude que vai aprender isso, que a gente identificar. não sabia o que significava o X, né? É o muito X. rápida a comunicação. Agora já passa uma coisa, já está em linguagem. livro, ou seja, o livro consegue chegar a tempo ainda de registrar um futuro. Gente, eu só posso desejar. Bom, o Natal já passou, mas que tenha sido um Natal lindo e que a gente possa aproveitar muito, que vocês possam produzir muito em 2014, da gente falar Com muitas certeza. coisas, porque a Libreto está sempre nos aprontando coisas bem lindas. Temos aí alguns projetos bons. Temos projetos bem bacanas, né? Para o ano que vem, vamos continuar nessa linha de trabalho. A Todo memória. mundo, quer dizer, todo mundo, não vamos ser tão pretensiosos assim, mas as pessoas que conhecem a Libreto sabem exatamente a nossa linha de trabalho, né? Ela tem uma personalidade bem definida, né? A gente faz determinado tipo de livro, a gente procura, né, tratar de coisas que sejam relevantes, que suscitem o debate, que contribuam de alguma forma para a cultura, para as pessoas, para o país, para a democratização do conhecimento. Essa é a missão que são coisas que a gente sempre fez na vida, né, e que agora, tendo uma editora, a gente tem obrigação e compromisso, né, de fazer. Parabéns e um grande 2014, que a gente possa continuar podendo mostrar essas coisas belas que vocês trazem aqui pra gente. Para todos nós. Para todo mundo, 2014. Feliz Ano Novo. E o Cidadania fica por aqui, nós agradecemos a sua companhia, lhe desejamos uma boa noite, até amanhã.